Fala, galera da Rede Municipal, tudo bem? Estamos aqui com vocês mais uma vez, professor Leno Pereira, a nossa disciplina de História, com grande satisfação, grande alegria, que nós produzimos essas aulas com muito carinho para você que você possa nos acompanhar aí da sua casa, no conforto do seu lar, né? Todos os dias aqui às 9h30 da manhã, o pessoal do C2, estamos aqui trazendo informação nova, novos conhecimentos, coisas que você vai poder aprimorar depois, estudar um pouco mais em casa e futuramente, espero que em pouco tempo, na nossa escola novamente, tá certo? Bom, hoje nós temos um grande assunto super importante para tratar com vocês, que é presente na nossa vida. Com certeza vocês já ouviram falar desse assunto na casa de vocês, na rua, e pode ser que tenha algumas dúvidas, né, sobre isso. Então, dá uma olhadinha aqui no slide, vamos dar uma olhada qual é o assunto de hoje. Vamos falar sobre as formas de organização social e política, a noção de Estado. Ah, professor, já falar só sobre política, só sobre Estado? Vamos ver quais são nossos objetivos de hoje. Vamos primeiro identificar o conceito, pelo menos a origem do conceito de cidadania e os conceitos de democracia. Segundo, reconhecer as formas de governo do município, como é que se administra a cidade. Terceiro, refletir sobre a importância dos direitos e dos deveres dos cidadãos. Quarto, analisar o processo de conquista da cidadania no Brasil. Pois bem, então hoje a nossa missão é falar sobre várias coisas relacionadas à construção do Estado, à história da construção do Estado, conceitos sobre democracia, vamos falar de direitos, vamos falar de deveres também do cidadão, aquilo que nós somos, né, cidadãos, nós temos que exercer essa cidadania. Então, justamente por isso, a nossa aula hoje vem falando sobre democracia, sobre Estado, sobre cidadania, que é algo super importante para o nosso dia a dia. Quero que a produção, por favor, se aproxime aqui do meu globo. Eu queria localizá-los, né, no nosso globo terrestre aqui, esse meu grande globo terrestre. Eu quero que vocês entendam a origem, a localização desse termo democracia. Então, justamente para que a gente possa entender, dá uma olhadinha aqui, ó. Vem mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho. Bom, estamos aqui, ó. Esse aqui é o nosso país, nosso continente, né? Aqui nós estamos no Brasil, certo? E aí, atravessando aqui o nosso Oceano Atlântico, mais um pouquinho aqui do lado, nós temos nossos vizinhos africanos. E bem aqui em cima, olha onde está meu dedinho, tá? Nós temos um país chamado Grécia. E nesse país nós temos uma cidade chamada Atenas. Esse local, agora nós vamos lá para o slide, para que a gente possa entender melhor a origem da palavra democracia. Bom, um detalhe super importante que você não pode esquecer. Ah, professor, mas onde eu encontro esse conteúdo, esse conceito? Lá no seu livro de História, para quem é do 4º ano, vai procurar esse conceito de organização das cidades. E no 5º ano, você vai procurar o conceito de cidadania, democracia, direitos e deveres. Beleza? Aqui embaixo estão as habilidades da BNCC. Bom, então essa palavra democracia talvez não seja estranha para vocês. Porém, para que você entenda melhor o que significa democracia, nós temos que estudar a origem da palavra. Beleza? Vamos lá. Pega o seu caderno de história, faz o cabeçalho, organiza tudo e anota esse conceito. Super importante, hein? Central da nossa aula hoje. Democracia. Democracia é um substantivo feminino que tem origem grega. Vem da palavra democratia, que significa governo do povo. Ou seja, demo, que significa povo, demos, originalmente que significa distrito, mais a palavra kratos, que significa poder, governo. Meu Deus, professor, é muita coisa. Calma, é muito simples. Democracia, demo, povo, cracia, poder. Poder na mão do povo, ou governo na mão do povo. Então, basicamente, democracia significa poder nas mãos do povo, ou gestão nas mãos do povo. É o conceito da ideia de democracia, ok? Vamos lá. Já anotaram esse conceito? Então tá aí a bandeirinha da Grécia, né? Que nós vimos agora há pouco.
Esse conceito, né, que surgiu na cidade de Atenas, na Grécia, os cidadãos se reuniam, né, uma espécie de assembleia, uma reunião, certo? Com uma quantidade grande de pessoas, que as pessoas que tinham, né, direito de participar dessas reuniões, essas reuniões chamavam-se eclésia, ou seja, era uma assembleia, um grupo de pessoas que tratavam sobre os problemas da cidade, que tratavam sobre as leis da cidade, que tratavam sobre crimes. E aí era dessa forma que se articulava, né, o poder, a organização do Estado, da democracia ateniense. Olha que detalhe importante nessa imagem, tá? Ela é uma imagem do ano 621 antes de Cristo, ou seja, século VI. Se você observar a imagem, né, uma imagem um pouco antiga, assim, da ideia de que as pessoas estão reunidas discutindo alguns conceitos. Então, olha só, antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, nós já tínhamos esse tipo de reunião que tratava, né, sobre os problemas da cidade, que é a chamada democracia. E aí, essas assembleias normalmente aconteciam, dá uma olhadinha no slide, aconteciam em praças públicas, praças abertas, que a população poderia participar, tá? Essas praças eram chamadas de ágoras, tá? Ágoras, que era o local onde aconteciam as eclésias, que eram as reuniões que tratavam dos problemas da cidade, ok? Agora tem um detalhe importante. Professor, esse conceito antigo, né, de democracia é o mesmo conceito que se utiliza hoje? Tem algumas diferenças. Vamos olhar no slide aqui. Por exemplo, qual é a diferença entre democracia no Brasil e democracia em Atenas, na Grécia? Primeiro, no Brasil, nós temos a participação indireta da pessoa. Nós votamos aquele representante que vai tomar as decisões por nós. Ou seja, se você for nascido no Brasil, maior de 16 anos, ou naturalizado cidadão brasileiro, tá? Você pode participar através do voto. Você vai ter acesso às urnas, período de eleição, e você vai escolher um representante para que possa pensar por você, entre aspas, pensar por você as ideias e as leis e tudo mais, ok? A organização da sua cidade, do seu estado, do seu país. Bem, a democracia em Atenas, na Grécia, a participação do povo era direta, certo? Como assim direta? A pessoa ia diretamente, discutia, falava suas ideias, o que pensava e tudo mais. Agora tem um detalhe. Lá, apenas homens livres de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos e nascido, tá, na cidade, que eram considerados cidadãos. Na democracia ateniense, mulheres, escravos e estrangeiros não participavam das reuniões, ou seja, excluía. Mas olha, no Brasil, nós veremos mais adiante, que também no Brasil o direito ao voto, né, pela mulher foi conquistado muito tempo depois do início da nossa colonização, tá? Mas o conceito básico de democracia, de participação, era um conceito que se vivia, né, em outros países, principalmente na Europa. E aqui no Brasil ainda estava se construindo isso, ok? Fechando o nosso conceito de democracia, agora nós vamos dar uma olhada o que é o conceito de cidadania. O que é ser cidadão? Tá? Pegue seu caderno, anote esse conceito que ele é super importante. Vamos lá. Beleza. Cidadania. Basicamente, cidadania é você ter direitos a participar de uma vida plenamente em uma sociedade, com liberdade, de direitos e com deveres. No Brasil, tá? Cidadania significa ter direito à vida, à liberdade, ter direito à proteção, à propriedade, ou seja, igualdade perante a lei, ter direitos civis, tá? E que você possa participar do destino da sociedade, você possa votar, ter direito ao voto, ser votado e ter direitos políticos. Esse é o seu, no caso, é o que é ser cidadão no Brasil, certo? Participar da vida ativa da sociedade politicamente, com seu direito a acesso, a votar e a ser votado. Tá? Basicamente, ser cidadão no Brasil é isso, ok? Agora,
Você sabe o que significa a palavra Estado? Dá uma olhadinha aí no nosso slide. Estado é um outro conceito que você tem que anotar, certo? Para que a gente entenda democracia, cidadania, tem que entender também o conceito de Estado. Estado, né, professor? O que é Estado? É o conjunto de instituições que administra uma nação, representando o interesse coletivo, ou seja, o interesse de todos, né, na sociedade. Isso é a função do Estado. Quando a gente diz assim, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, são instituições que prezam pelos nossos direitos, tá? Pelo bem comum, pelo bem da sociedade toda, no Brasil, ok? Cada estado, cada país tem o seu estado e seu governante. Então, nós escolhemos nosso governante para que eles pensem as leis, tá? Mas eles não agem sozinhos. Existe, no caso do Brasil, nós temos 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses 3 poderes, tá, são super importantes porque é através dele que o país é administrado. Vamos ver melhor. Dá uma olhadinha no slide lá. Quais são esses 3 poderes no país? Primeiro, nós temos o poder executivo. Segundo, nós temos o poder judiciário. E por último, nós temos o poder legislativo. Professor, o que cada um faz? Qual é a importância de cada um desses poderes? Olha lá no slide. O poder executivo é aquele que administra o país. Ele é representado pelo presidente da República, ok? Pelos nossos governadores e por nossos prefeitos. Esse é o poder executivo, é o que executa, é o que faz funcionar, né, a lei. O poder judiciário, tá, é aquele que aplica a nossa maior lei no Brasil, que no caso é a Constituição Federal. Ela é uma lei que dá poder para que criem outras leis, né, a partir dela. Que é representado por juízes, promotores e procuradores, o pessoal do direito, ok? E nós temos o legislativo. O legislativo tem um poder de elaborar as leis, ele cria as leis. E quem representa o legislativo é quem? Os vereadores, deputados e senadores. Por isso que é muito importante você saber quem está assumindo o poder no nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, porque são pessoas que vão pensar a lei e colocar em prática elas e vai beneficiar ou não a nossa vida, diretamente ou indiretamente, ok? Pois bem, vamos lá. Agora, você sabe como é que funciona a partir desses poderes? Como é que funciona a administração de uma cidade? A administração de uma cidade, dá uma olhada nessa foto aí. Alguém já viu essa imagem? Pois é, essa imagem é a imagem da Prefeitura de Belém, nossa prefeitura aqui do nosso município, ok? Essa prefeitura, ela tem... Quem é responsável por ela? Prefeito e vice-prefeito. Ambos são eleitos a cada 4 anos. No caso, o prefeito é eleito a 4 anos e o vice junto com ele, tá? Administra a cidade junto com seus secretários. Gente, o prefeito é responsável por tudo. O que, professor? Saúde, educação, segurança, saneamento, lazer, mobilidade urbana, N coisas. Então, professor, quem administra a cidade, quem faz as coisas funcionarem é o prefeito? Sim, o prefeito executa tudo isso, mas não sozinho, tá? Junto com seus secretários que são nomeados por ele. E nós temos uma outra parte da administração que acontece aqui, ó, Câmara dos Vereadores de Belém. Dá uma olhada no slide. Essa aí é uma foto lá da nossa Câmara dos Vereadores, tá? Câmara Municipal de Belém, que é onde nossos vereadores trabalham. Eles são eleitos também a cada 4 anos. Qual é a função de um vereador? Fiscalizar o prefeito. Então o prefeito não pode tomar uma atitude, fazer... já sei, o prefeito vai pensar alguma coisa e pronto. Não assim. O papel do vereador é acompanhar o trabalho da prefeitura, ver o que está sendo feito com o dinheiro, aonde se aplicaram o dinheiro das verbas públicas, tá? Os vereadores criam, propõem e aprovam leis,
tá? Assim como reprovam também leis. O prefeito também tem o poder de propor leis, que são avaliadas, né, e votadas, se elas vão valer ou não, pela Câmara dos Vereadores, ok? Então, são dois poderes muito importantes na nossa cidade. Beleza, vamos lá, continuando. Gente, atenção agora com um detalhe. Você sabia que não é só a responsabilidade do prefeito e dos vereadores e dos gestores administrar a cidade? Nós também, enquanto sociedade, tá? Nós temos que fiscalizar, acompanhar o trabalho que está sendo feito com o nosso dinheiro, que é o dinheiro público, que é arrecadado através de impostos, tá ok? Isso a gente chama de controle social. É quando a sociedade fica de olho, ok? Nas atitudes, nas ações do governo, da prefeitura, do estado, e nós ficamos observando onde que vai colocar o dinheiro da saúde, da escola, né? Como vai ser aplicado esse recurso, que são arrecadados através dos impostos. Ah, professor, mas quando chega um livro lá na escola, que eu recebo um livro didático lá na escola, aquele livro ali, eu acho que é de graça que chega para mim. Pois não é. Aquele livro ele é comprado pelo governo, tá? No caso o governo federal, que é comprado com dinheiro de recursos públicos, que são arrecadados através dos impostos. Toda conta que os seus pais pagam, conta de energia, conta de água, qualquer coisa, ou uma compra, vem incluso lá um valorzinho chamado imposto, que a pessoa tem que pagar. E esse imposto vai para o governo e o governo trabalha para que isso chegue até nós através de benefícios, que no caso para o aluno pode ser o livro didático, as cadeiras, a manutenção da escola e tudo mais, ok? Agora, você sabe quais são os principais deveres de um cidadão brasileiro? Nossos deveres básicos, olha lá no slide. Votar, certo? Cumprir as leis, proteger o meio ambiente, cuidar do patrimônio público. O que é patrimônio público? Patrimônio público são todas as construções públicas que existem. Nós não podemos destruir, quebrar, pichar, tem que cuidar. Certo? Assim como é a sua escola, você não pode quebrar as cadeiras, riscar as cadeiras, tem que deixar tudo funcionando porque é público, você utiliza, outra pessoa também vai utilizar. Outra coisa, respeitar os direitos das outras pessoas, pagar impostos, educar e proteger os seus semelhantes, e nós temos que contribuir com as autoridades, né, para que a gente não se meta em problema. Agora, quais são os nossos direitos? Bom, nós vimos nossos deveres, né? E quais são os direitos que o cidadão possui? Basicamente, olha lá no slide. Primeiro, nós temos direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, trabalho, à aposentadoria, proteção à maternidade, né? Você tem que ser protegido na hora de nascer, e proteção à sua infância. É um outro detalhe, criança tem que ser protegida, por isso que existe uma grande campanha contra o trabalho infantil. Assistência aos desamparados, temos direito à segurança, lazer, vestuário e o principal também é a nossa alimentação, né? Não tem como não ter direito à alimentação. E transporte, tudo isso é responsabilidade do poder público. Agora, tudo isso que eu falei para vocês não nasceu da noite para o dia. Existe um histórico que mostra isso. Nós vamos ver agora, na história, quais pontos demonstraram como foi construído esses direitos, essas leis, esses deveres, ok? Bom, primeiro, nós tivemos, no ano de 1798, na França, uma declaração chamada Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ela previa que os homens nascem livres e são livres de igual direito. A liberdade é poder fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Por isso que se diz, o meu direito termina quando o seu começa, ok? E que a lei proíbe, senão, ações nocivas, ou seja, ações que fazem mal à sociedade, ok? No Brasil, existia um grande processo de luta por direitos, tá? Nossos direitos não foram conquistados assim, não foram dados, foram conquistados através de muita luta. Bom, um dos pontos importantes sobre essa luta no Brasil é o movimento negro.
que são movimentos sociais contra o racismo, preconceito, discriminação, e lutam principalmente por igualdade social e direito entre negros e brancos, tá? Principalmente em países como o nosso, em que o processo de escravidão durou por muito tempo, né? E que aí a igualdade de direitos entre brancos e negros tem que ser igual, ok? Vamos lá, atenção. Essa pessoa aqui é um cientista chamado Charles Darwin. Ele criou uma teoria chamada teoria da seleção natural, ou evolução das espécies. Mas, professor, o que isso aí tem a ver com o movimento negro no mundo? Que Charles Darwin criou uma teoria que os seres podem evoluir e se tornar com mais conhecimento que outros, ou se tornar mais evoluídos que outros. Então, no Brasil, essa ideia da evolução natural, de que um povo seria, entre aspas, melhor que o outro, né, serviu como uma forma de justificar a escravidão no nosso país e no mundo, tá? Por isso que muitos europeus migraram para o Brasil com a ideia de branquear a nossa população. Porque, ao mesmo tempo que nós tínhamos a migração no Brasil, nós tínhamos também o nascimento dessa teoria da seleção natural, em que os europeus ou os brancos eram seres superiores, tá, aos seres, no caso, o negro. Isso foi um problema muito sério que aconteceu no nosso país por muitos anos e até hoje ainda se luta contra isso. Ok? Vamos lá. Direito indígena é um outro detalhe também na nossa Constituição, que prevê que no direito indígena é um direito à demarcação das terras, né, que já foram os povos originários da nossa região, justiça, reconhecimento, né, dos seus ritos e sua história. Próximo, respeito, ok? Lutam por menos violência, lutam por saúde, lutam por educação, tá? Lutam pelo meio ambiente e outras correntes também de lutas que eles possuem. Quem é responsável para regularizar todo esse processo no Brasil é o que nós falamos na aula passada, é a FUNAI, é a Fundação Nacional do Índio, que é um dos órgãos do governo federal responsável por acatar toda essa luta indígena e torná-la lei, ok? No Brasil, existe a criação de uma lei chamada Lei 10.639. Professor, o que essa lei tem a ver com a nossa aula? Tudo a ver. Essa aula aqui acontece também por base dessa lei, porque ela torna obrigatório nas escolas públicas e privadas a história e cultura afro-brasileira e indígena, além de estabelecer que o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Então nós temos uma lei que obriga o ensino de história e cultura afro e indígena no Brasil, que é uma das coisas que, no caso, nós estamos aqui realizando essa atividade com base também nessa lei. Outro detalhe importante, vamos lá, caminhando, é o direito das mulheres, tá certo? No Brasil, o direito das mulheres, no século XIX, pouco se falava do direito das mulheres. A mulher era muito subordinada ao marido, ao chefe da casa. Então, isso ficava muito dependente do marido. A partir do século XX, a mulher participou do mercado passou a entrar no mercado de trabalho, ao serviço público, participação política, direito ao voto. Mas é importante lembrar também que até hoje ainda se luta por muitos direitos ainda para as mulheres, por exemplo, igualdade salarial, igualdade de acesso, liberdade. Então tem muitos direitos que ainda são pauta de luta das mulheres no mundo hoje. Continuando, você já viu isso aqui? É a chamada Carteira de Trabalho, ou CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Essa carteira de trabalho foi criada na época desse presidente aqui, ó, Getúlio Vargas, em 1930, tá? Com esse presidente Getúlio Vargas, né, foi criada a consolidação das leis trabalhistas, que é a chamada CLT. Através dessas leis trabalhistas, nós tivemos garantia de salário mínimo, jornada diária de 8 horas de trabalho, porque às vezes eram 12 horas, 16 horas de trabalho e não era remunerada, férias remuneradas, descanso semanal, 13º, regularização do trabalho de mulheres e crianças, que no caso a partir de 16 anos
eram considerados menor e já podia trabalhar. É tanto que, se você observar essas duas fotos aqui, ó, era muito comum no Brasil e no mundo todo ter crianças trabalhando em fábricas. E isso não era regularizado, porque era necessário para complementar a renda das famílias. E aí, nós tivemos no mundo criação de várias leis, e no Brasil também, que começaram a fechar, né, o direito da criança e impedir que a criança fosse explorada. Então nós temos, em 1927, o Código de Menores, temos a consolidação das leis trabalhistas, que eu falei agora há pouco, temos a Declaração do Direito das Crianças, temos a nossa Constituição Federal e também temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja bem, essas são leis que impedem a exploração de crianças, mas não quer dizer que, por exemplo, um jovem de 16 anos não possa ser jovem aprendiz. Isso é um outro critério que a pessoa pode participar e iniciar sua vida no trabalho, mas as crianças não podem ser exploradas, ok? Outra lei também importante no mundo foi a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Foi aprovada em 1975 pela ONU. Essa lei foi fundamental para garantir o acesso à educação e a estrutura para deficientes, para qualquer deficiente. Então, todos os deficientes também têm igual direito à educação, à saúde no Brasil, a tudo, direito a tudo no Brasil, ok? Tudo isso nós tivemos também em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada em Paris, tá? Que tinha os princípios básicos: dignidade humana, justiça, paz, e outros são os 3 critérios básicos para que a gente possa conseguir conviver em sociedade, ok? E aí, mais à frente, nós temos o artigo 29 dessa declaração, que diz que é dever respeitar os direitos do próximo. E para isso vale aquela regrinha que a gente chama regrinha de ouro. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Ou seja, você não vai fazer para o outro aquilo que você não quer que ele lhe faça. Tudo bem? Então vai essa regrinha de ouro, hein? Sempre trate bem o seu colega para que você seja bem tratado. A gente não pode tratar a violência com outra violência. Tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos à nossa linha do tempo, que é a nossa atividade de hoje. Eu vou fazendo aqui e você vai construindo com cuidado, com todo carinho aí no seu caderno. Primeira data, 1700, 1800, 1900 e 2000, tá certo? Bom, então nós temos aqui, primeiro, 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Segundo, nós tivemos, em 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, super importante que nós falamos agora há pouco. 1959, a Declaração dos Direitos das Crianças, olha lá, muito importante isso aí para você. E nós tivemos aqui, em 1975, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Eu quero que você construa no seu caderno essa linha do tempo, tá? Você vai fazer com todo cuidado, bem bonitinho, pode até pintar se quiser, tira a foto e manda para o seu professor e mande para a gente saber que você está participando, tá certo? Nossa atividade de hoje foi essa, nossa aula chega ao fim, infelizmente chegou ao fim. Eu desejo a todos muita saúde, paz e espero revê-los aqui na nossa próxima aula, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até nossa próxima aula. Valeu!